Queridos, uma situação como essa, ou pelo menos uma situação semelhante a essa, é quando nós utilizamos o verbo amar. As palavras têm peso, as palavras têm significado. E você sabe tão bem quanto eu, e você vai concordar comigo, que não é incomum nós utilizarmos esse verbo de uma maneira popular, de uma maneira coloquial. É ou não é? Não é incomum você, em dias de calor, quando você vai a uma sorveteria e dá aquela primeira provada, talvez você não diga isso, mas é possível que você pense, como eu amo sorvete. É ou não é? Gente, tudo bem, eu não vou aqui criar caso com o fato de você, e até mesmo eu, dizer, olha, eu amo sorvete, porque de fato eu gosto demais de sorvete. Só que quando você pega esse verbo e aplica a Deus, como é que pode você utilizar o mesmo verbo para se referir a sorvete e a Deus? Eu amo sorvete e a Deus. Isso carece de uma explicação, não? Porque não dá para você admitir ou concordar que o amor que você dedica ou tem por um sorvete é o mesmo de um amor que você supostamente tem por Deus. Eu preciso reconhecer também, queridos, que amor não é uma palavra fácil de definir. Não sei se vocês se lembram, em outubro do ano passado, nós estávamos desenvolvendo uma minissérie falando dos solas relacionados à reforma protestante. E o sola no qual nós nos detivemos ali em outubro do ano passado foi o Soli Deo Gloria. Não sei quantos de vocês lembram disso. Na ocasião, eu disse que glória é uma palavra difícil de se definir. O mesmo se aplica a amor. Amor é uma palavra difícil de se definir. O que não significa que não hajam propostas de definição dessa palavra. E eu quero expor para vocês pelo menos duas definições que são propagadas na nossa cultura. Uma delas é a definição J-questiana de amor. O amor é o calor que aquece a alma. Essa é uma definição. Mas é uma definição, queridos, difícil de perceber concretude, de apalpar, de ter clareza a respeito do que é de fato amor. Mas não apenas o J. Quest propôs uma definição de amor, mas também, podemos dizer assim, Djavan. Djavan associa amor à fidelidade a uma mulher, ser teu e de mais ninguém. Ou seja, essa fidelidade a uma mulher, essa exclusividade que se dá a ela, ele chama de quê? Amor puro. Ou seja, não é só amor, é um amor diferenciado. Mas será que amor é isso, gente? Será que amor é isso? C.S. Lewis, num dos seus famosos livros, intitulado Quatro Amores, ele vai falar de quatro amores, mas ele começa falando de duas categorias, que são os amores de necessidade e os amores de apreciação. E claro, associados a estes amores, há prazeres de necessidade e prazeres de apreciação. O que são prazeres de necessidade? Prazeres de necessidade são aqueles deleites que são experimentados quando uma necessidade é suprida. Por exemplo, eu estou com muito calor, estou suando demais. O que eu idealizo? Eu idealizo um belíssimo de um copo com água geladíssima. E aí, quando eu tomo aquele copo em minhas mãos e bebo a água, imediatamente eu sinto um prazer
eu me deleito naquela água. Por quê? Porque ela supriu uma necessidade. Então aquele prazer não é um prazer que se sente, que se experimenta por causa da coisa em si, da água. É um prazer que se experimenta por causa de uma necessidade que ela supre. Agora, C.S. Lewis não se detém apenas em prazeres de necessidade. Ele fala de prazeres de apreciação. E ele diz o seguinte: os prazeres de apreciação, deleite, fazem-nos sentir que algo não apenas satisfez esses sentidos, mas reivindicou nossa apreciação por direito. Não é uma questão apenas de termos uma necessidade saciada, mas é um deleite que acontece por causa da coisa como ela é em si. E porque ela é como ela tem direito de ser apreciada, de nela termos deleite e, consequentemente, termos amor não de necessidade, mas amor de apreciação em relação a Ele. Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Na semana passada eu disse que neste mês de fevereiro, em função das celebrações do aniversário da nossa igreja, nós iríamos interromper brevemente a nossa série principal, que é a série de exposições do Evangelho de Lucas. Já finalizamos, a propósito, o capítulo 12. Então nós interrompemos e vamos interromper essa série neste mês e dar atenção a uma série que nós chamamos de Até que Ele Venha. Até que Ele venha, o que este povo deve fazer? Ou seja, qual é a missão deste povo que espera aquele que está vindo? A resposta serão os 4 As da nossa missão como igreja: amar a Deus, avançar na fé, anunciar o Evangelho e abençoar a cidade. Hoje nós vamos começar com o primeiro A, o A de amar. Amar a Deus. E nós seremos orientados hoje por um texto muito caro, um texto muito importante para a fé cristã, que é o texto de Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler o trecho que vai do versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. A ideia que esse texto nos propõe, a ideia é a seguinte: amar a Deus com toda profundidade é o efeito do deleite pactual na sua singularidade. Vou repetir: amar a Deus em toda a sua profundidade é o efeito do deleite pactual em sua singularidade. Texto da palavra de Deus que se encontra aí em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não cansamos de te agradecer por tua palavra, que, como diz ali em Hebreus capítulo 12,
capítulo 4, verso 12, diz que a tua palavra é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Nós te pedimos, Senhor, que mais uma vez a tua palavra cumpra o papel dela, de penetrar, dividindo aquilo que é indivisível, expondo a realidade, porque o versículo 13, ali de Hebreus, capítulo 4, diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está exposto, descoberto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E é a tua palavra que o Senhor utiliza para revelar todas essas coisas que por vezes escondemos no nosso coração. Venha, Senhor, e que o resultado, que o efeito de hoje, da reflexão de hoje, seja mais amor por Ti. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Quase lá. Essa certamente era a sensação do povo de Israel no contexto maior aqui desse texto e particularmente deste livro, o livro de Deuteronômio. Quase lá. Havia apenas um rio que nos separava de lá. Que rio era este? O Rio Jordão. Depois de 40 anos de caminhada, os filhos do deserto chegam às margens ou nas imediações do Rio Jordão, prestes e já, dependendo do ponto onde eles estivessem, tinham a possibilidade de ver aquela terra que o Senhor havia prometido aos antepassados deles, aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então, todas aquelas promessas que foram feitas séculos atrás, estão prestes a serem experimentadas. Bastava atravessar o rio, porque era o rio que separava o fim da caminhada da terra prometida. Sim, como eu acabei de dizer para vocês, aquela gente havia deixado o Egito para trás. Mas há uma pergunta que nós precisamos fazer em face dessa realidade. E qual é a pergunta que precisamos fazer? Acabamos de dizer que aquele pessoal, aquela gente, deixou o Egito. Mas o Egito deixou aquele pessoal? Muito provavelmente não, queridos. Eles viveram, não exatamente esse pessoal que estava chegando ali na Terra Prometida, mas os seus pais com certeza. Seus pais com certeza, porque foram os pais com esses filhos que saíram daquela escravidão, libertados pelo instrumento que Deus havia levantado, Moisés. Só que esses pais morreram no deserto, disciplinados pelo Senhor em função da sua desobediência, da sua prostituição, da sua dura cerviz, da sua insistência e obstinação contra o Senhor. E aí sobraram os filhos destes. Claro, havia exceção. Josué e Calebe, que foram fiéis ao Senhor. De resto, o que se tinha, os filhos daqueles que morreram. Mas nós não podemos negar a realidade de que estes filhos foram muito influenciados pelos seus pais. Muitos deles absorveram, se não a totalidade, parte daquela cultura politeísta do Egito. A propósito, não sei se você sabe disso, imagino que saiba, você lembra das 10 pragas do Egito?
famosíssimas, não é isso? Você sabia que para cada praga Deus estava disciplinando um deus egípcio? Cada praga era uma maneira de Deus comunicar: eu sou Deus acima de todos os deuses. É verdade, nós sabemos que não existem outros deuses além do Senhor. Na prática não existe, mas na experiência das pessoas, elas constroem deuses para si. Então, nesse sentido, existem outros deuses para elas, que são fabricados nos seus próprios corações. E queridos, lá no Egito, o que não faltava era Deus falso. E aquele povo de Israel, que lá ficou por cerca de 430 anos, esse povo certamente, de alguma forma, absorveu alguma coisa da cultura. Não é assim que as coisas acontecem? Vou citar um exemplo para vocês, um exemplo muito prático, que se encontra, por exemplo, na nossa linguagem, e que é fruto de uma influência da cultura e do contexto onde nós estamos. Vamos supor que alguém chegue para você e diga algo que lhe cause surpresa. Como é que você reage? Falando. Muitas vezes, sabe como nós reagimos? Nossa! É ou não é assim? Só que nossa, queridos, é uma palavra que antecede outras. Sabe quais são as outras palavras? Nossa Senhora. Há algum devoto de alguma Nossa Senhora aqui? Não! Mas isso foi absorvido de uma maneira tão intensa por nós, que isso passou a fazer parte da nossa linguagem, da nossa maneira de nos comunicarmos, influência do contexto onde nós estamos. Vocês acham que uma influência dessa natureza não aconteceria num povo que viveu ali por 430 anos? É com certeza que sim. É possível que muitos deles adotassem uma prática politeísta. E, portanto, ainda que fosse povo de Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, praticava idolatria. Então, em função dessa realidade, considerando a possibilidade de que muito da cultura egípcia tenha sido assimilada, é que Moisés repete a lei de Deus para aquele povo. E a repetição da lei tem um propósito: indicar para o povo quais eram as leis que iriam reger o povo na terra prometida. A propósito, essas leis, elas não serviriam apenas para orientar o povo na terra. Aquelas leis serviriam para identificar o povo. Por quê? Porque o povo que era comprometido com a lei do Senhor era ou deveria ser chamado de povo do Senhor. Então não tem uma questão apenas de obediência envolvida, tem uma questão de identidade relacionada aqui. Então, queridos, diante desse cenário, o Senhor, por meio de Moisés, oferece para o povo o Shema. A propósito, queridos, a nossa passagem, ela é chamada pelos judeus de Shema. Por quê? Porque é o primeiro verbo que aparece nesta passagem. Shema significa, é o verbo ouvir. Shema Israel. Ouça Israel. Só que não é o ouvir apenas caracterizado por uma estimulação auditiva. É uma chamada do povo a dar atenção àquilo que será dito. E aí nós temos aquilo que para os judeus é uma declaração solene. Vejam, queridos, quando você tem a oportunidade de conversar com um judeu e você, de propósito, fala assim, chamar. Ele, opa,
Hein? O que você falou? Eu disse chamar. Quando você fala essa palavra para um judeu, das duas uma, ou virá à sua mente o versículo 4 de Deuteronômio capítulo 6, ou virá a passagem inteira, de 4 a 9. Porque para eles, o Shema tinha um resumo. O resumo do Shema estava no versículo 4. Mas o Shema inteiro era de 4 a 9. E o que nós temos no Shema? Uma declaração solene. Qual é a declaração? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Queridos, para um judeu, essa declaração resumia aquilo que se chama de mitzvot. O que são os mitzvot? Mitzvot é uma palavra hebraica no plural, e ela se refere aos 613 mandamentos da lei. Então, quando o judeu ouvia, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, essa era uma declaração de identidade do povo e que serviria para estimular a lembrança desse povo com respeito aos 613 mandamentos da lei. Agora, observemos as partes. Primeiro, ouça. Este ouça, como eu disse para vocês, não é apenas você virar o seu ouvido para ouvir as palavras que serão ditas. Esse ouça tem relação com você deixar as coisas que você tem, as coisas com as quais você estava comprometido, com as quais você estava lidando. Você deve interromper essas atividades e se voltar completamente para aquilo que será dito. Ouça, Israel, povo de Deus, atenção, prestem atenção na declaração que será feita. O texto diz, ouça, e este ouça é uma convocação do povo. Venha, meu povo. O texto diz, ouça, ó Israel, o Senhor. Essa palavra aqui, queridos, é uma palavra muito importante, porque este é o nome pelo qual Deus se chama constantemente. Mas Moisés não utiliza essa palavra aqui acidentalmente. Ele quer utilizar essa palavra como um recurso de rememoração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando Moisés usa essa palavra, cuja pronúncia é debatida, uns pronunciam como Yahvé, outros como Javé, outros como Yahweh, não importa. O que importa é que é este o nome que foi utilizado por Deus lá em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés foi comissionado por Deus para libertar o seu povo, e Moisés, depois de muita relutância, pergunta para Deus, tudo bem, eu vou chegar diante de Faraó e vou me apresentar em nome de quem? Quem me enviou? Ele disse, Yahweh. Em outras palavras, tradução mais comum, eu sou. É uma possibilidade de tradução que também admite a tradução de eu serei o que serei. O que isso significa? Significa que aquele em nome de quem Moisés foi ter com o Faraó é o Deus eterno. É o Deus soberano, é o Deus que se identifica não pelo verbo fazer, ainda que ele faça, mas é um Deus que se identifica pelo verbo ser. Em outras palavras, antes do fazer, há uma identidade, e essa identidade impõe o direito de Deus de ser adorado.
Ele não é, portanto, e não atrai as pessoas por causa de prazeres de necessidade que, embora ele inclusive ofereça, supra, mas ele oferece prazeres de apreciação, porque o que ele é suficiente para fazer com que o nosso coração se incline e tenha prazer e deleite na sua identidade. O texto continua dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. Sabe o que é isso aqui, queridos? Sabe o que é isso aqui? Esse pronome possessivo de primeira pessoa do plural não é um nosso qualquer, porque nós temos que ter em mente que este pronome é utilizado no contexto de uma relação, a relação de Deus com o seu povo, e portanto, toda vez que você encontra esse pronome na frente da palavra Deus, você pode ter certeza que o autor está destacando a relação pactual de Deus com o seu povo. O que isso significa? Há um comprometimento do eterno com o finito. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele resolveu, em misericórdia, se comprometer com pecadores. Isso, queridos, é extraordinário, sabe por quê? Porque como pode um Deus santo, um Deus puríssimo, um Deus santíssimo, se dispor a se relacionar com seres miseráveis como nós, seres que pecam a todo momento? Queridos, esse relacionamento só pode acontecer se houver a disposição de Deus de estabelecer um pacto com esse povo, porque se não houver pacto, não há relação. E sabe o que é extraordinário, queridos? Quando Deus se dispõe a se pactuar com um povo, Ele está garantindo que Ele vai cumprir promessas que fez com esse povo, independente daquilo de bom ou mal que o povo fará. Isso, queridos, é extraordinário. Esse é um negócio que talvez nós tenhamos dificuldade de assimilar, de encaixar na nossa cabeça, mas essa é, digamos assim, a lógica de Deus. Na lógica de Deus, aqueles com quem Ele se pactua, aqueles com quem Ele se compromete pactualmente, Ele se compromete a abençoá-los. Por quê? Porque estes com quem Deus se pactua são aqueles que, por causa do pacto, se tornam um povo completamente diferente de todos os outros povos que existem na terra. Ouça, ó Israel, o Senhor, aquele que é o nosso Deus, que está pactuado conosco, é o único Senhor. É verdade que essa palavrinha errad significa o numeral 1. Contudo, a interpretação majoritária a respeito desta palavra não é o numeral, mas é completo, é singular. Singular, único, que é a tradução majoritária nas versões que temos disponíveis por aí. Não é assim? Não é assim que está na sua versão? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é Deus único. A ideia é da completude de Deus. Não lhe falta nada. Quando esse texto diz que Deus é único, ele está se referindo à autossuficiência de Deus. Deus não tem necessidades. E a propósito, essa ideia deve nos ajudar a entender que se Deus se propõe a entrar em pacto comigo, com você, não é porque Ele tem necessidade de fazer isso. Deus não precisa de nós.
Se Ele se dispõe a se relacionar conosco por meio de um pacto, é porque Ele, na sua graça e misericórdia, não por suas necessidades, porque Ele não tem, decidiu assim fazê-lo. Deus é completo, autossuficiente. Deus é único, singular. É por isso, queridos, que nós podemos afirmar com base no versículo 4 o seguinte: se nós fôssemos propor uma tradução corrida, coloquial, pessoal, nós poderíamos propor o seguinte: atenção, Israel, atenção, aquele que é, com quem nós estamos ligados pactualmente, é singular, é incomparável, não dá. Se você tentar colocar qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer conceito do lado de Deus, você pode ter certeza, essa coisa, qualquer ideia, qualquer conceito, vai perder. Por quê? Porque Deus é incomparável. Agora veja que coisa interessante. O fato de Deus ser incomparável, o fato de Deus ser singular, ser único, deve gerar um efeito. Sabe o dominó? Não tem quando as pessoas montam milhares de peças enfileiradas, faz curva, sobe, como se fosse uma montanha russa? Já viram vídeos assim? Gente, que trabalho deve dar aquele negócio, não é? Para chegar e fazer assim, ó, plim, cai tudo. Eu imagino que a pessoa deve ter levado horas para montar aquele circuito. Em questão de segundos, tudo cai. Tudo cai. Agora veja, por que tudo caiu? Porque teve uma causa que gerou um efeito. Qual foi a causa? A primeira peça foi empurrada. Essa causa gerou um efeito. Todas as outras peças caíram. Nós temos uma causa aqui. Qual é a causa? Do versículo 4. A causa é: o Senhor, o nosso Deus, é Deus singular. Essa é uma descrição resumida da identidade de Deus. E porque Deus é o que é, um efeito deve ocorrer. Que efeito é esse? Versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Por que amar a Deus? Por quê? Porque Deus me abençoa. Isso é verdade. Eu preciso concordar com você. Deus de fato nos abençoa. Mas atenção aqui. A razão dada por Deus, na sua palavra, não é porque Ele nos abençoa, ainda que Ele faça isso. Sabe qual é a razão? É porque Ele é singular. É a sua identidade que justifica o verbo amar. Mas, Abner, com base em que você fala isso? Com base em algo que não aparece nas versões. Não aparece. Existe uma palavrinha que está no texto original e que, por alguma razão, algumas versões resolveram omitir. Que palavrinha é essa? Portanto. A tradução literal do versículo 5 é: ame, portanto. Sabe o que isso significa? Significa que este amor, ele é o efeito de uma causa anterior. Qual é a causa anterior? Nós acabamos de dizer, a causa anterior é Deus, o nosso Deus é Deus único. Portanto, logo, ou seja, sendo assim, uma vez que Deus é o que é, uma vez que Deus é autossuficiente, uma vez que Deus é único, singular, incomparável, então ame. Ame.
Ame como? Ame o seu Deus. Perceba que no versículo anterior, o texto falava: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é Deus único. Agora, o que ele faz? Ele individualiza. Isso não nega a coletividade do verbo amar, mas inclui na coletividade a participação individual. O povo faz aquilo que cada indivíduo pratica. Um povo não poderá amar a Deus se aqueles que o compõem não o amam. Então, quando aqui no versículo 5 o texto diz: ame, portanto, o Senhor, o seu Deus, a ideia é de um compromisso pessoal com esta prática. E aí ele diz: ame de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Aonde está a ênfase aqui? Onde está a ênfase? Todas. O que é alma? O que é coração? O que são todas as forças? Nós poderíamos discutir. Talvez a alma se refira a questões mais emocionais. Coração talvez se refira a mentalidade. E forças, as ações que nós praticamos. Essas são possibilidades de significados para essas palavras. Contudo, mesmo que nós não saibamos com precisão quais são os significados, qual é a semântica de cada uma, nós podemos afirmar com toda a segurança: a expectativa é que esse amor envolva o nosso ser por inteiro. Não é apenas amar com a cabeça, não é apenas amar com o coração, não é apenas amar com os membros do meu corpo, mas é amar com tudo isso, com toda a inteireza. E, portanto, o resumo disso tudo aqui, sabe qual é? Se o Deus com quem eu estou pactualmente ligado é singular, é incomparável, eu devo amá-lo de forma correspondente. Se ele é singular, eu devo amá-lo singularmente. Se ele é único, eu devo amar de uma maneira única. Se ele é incomparável, a minha adoração, o meu amor a ele não pode encontrar comparativos. Não pode encontrar concorrentes. Por quê? Porque Deus não tem concorrentes. Quem quer que seja que se aventure a fazer uma disputa com Deus, como eu já disse, vai perder. Já era. Se alguém se arrogar a se levantar diante do Senhor, todos nós aqui podemos já levantar uma plaquinha: eu já sabia. O que eu já sabia? Quem se levanta contra o Senhor vai cair. Por quê? Porque Deus é incomparável. E, portanto, o meu amor deve refletir esse traço do caráter, da identidade de Deus. Eu já me referi, em certa ocasião, para vocês, a um local ali em Niterói, Rio de Janeiro. Esse local se chama Parque da Cidade. Você precisa subir um morro para chegar lá. E o que tem lá? Só um deck. É só isso que tem. É um parque. Não. Ele tem um nome de parque. Mas ele só tem um deck. Uma rampa de madeira. O que as pessoas fazem nesse deck? Elas vão lá para assistir o pôr do sol. Meus queridos, a visão de lá é um negócio
extraordinário. É linda, linda a visão, porque é um ponto de Niterói em que você tem, claro, a visão da segunda cidade maravilhosa, segunda porque a primeira é São Paulo, e você tem uma formação rochosa no Oceano Atlântico, diante do qual as pessoas estão. Queridos, quando o sol começa a se pôr, há um efeito de luz e sombras, de fazer o queixo cair. Quando as pessoas veem o sol, da maneira como ele está se apresentando, elas ficam petrificadas. Elas ficam momentaneamente congeladas. Por quê? Porque a visão que elas estão tendo é uma visão única. Não é uma visão que se vê todo dia. Para que você possa ter aquela experiência, você precisa ir lá. Do apartamento onde eu moro, onde eu e minha esposa moramos, nós temos visões belíssimas do pôr do sol, mas não se compara à visão do pôr do sol que nós temos lá. Não se compara. E o efeito que essa visão produz é congelamento. Mas é um congelamento que resume o deleite que nós experimentamos por causa do sol. Queridos, Deus é o sol da justiça. E os raios que emanam dele devem gerar em nós essa petrificação, esse congelamento, ao ponto de nós olharmos e nos deleitarmos nessa beleza que só Ele tem. Dito de outra forma, o texto continua. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Perceba que todas estas palavras não são algumas palavras, mas são todas essas palavras. Por que todas essas palavras? Porque Deus é único. Logo, para conhecer o Deus todo, nós precisamos de toda a sua palavra. Agora eu sei disso. Não é possível conhecer Deus exaustivamente. Não é possível. Por que não é possível? Por que não é possível conhecer Deus exaustivamente? Por quê? Oi? Porque Ele é eterno, porque Ele é infinito. Nós somos finitos, queridos. A infinitude não cabe na gente. Agora, dizer que Deus não pode ser conhecido exaustivamente não é a mesma coisa que dizer que Deus pode ser conhecido verdadeiramente. Ele pode ser conhecido. Por quê? Porque Ele se dá a revelar de forma especial para aqueles que Ele escolheu fazê-lo. Então, de fato, não conseguimos conhecer Deus exaustivamente em todos os seus contornos, em todos os seus detalhes, porque todos os detalhes de Deus estão além da nossa capacidade. A propósito, todos, essa palavra quando aplicada a Deus é pouco. É pouco. Todos é pouco. Tudo relacionado a Deus é pouco. Porque Deus é muito mais, Deus é infinito. Agora, é verdade, nós
embora não consigamos e não possamos conhecer a Deus em todos os seus contornos, não possamos conhecê-lo exaustivamente, nós podemos sim, por sua graça e misericórdia, conhecê-lo verdadeiramente. E para que possamos conhecer em toda a verdade quem Ele é, nós precisamos de toda a sua palavra. Veja só o que o texto diz, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha só, percebeu que a ordem, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, tem ordem, tem mandamento, e mandamento pressupõe o quê? Obediência. Mas onde a obediência está? Qual é o degrau? Qual é a posição em que ela se encontra? Porque o texto não diz que todas estas palavras que hoje te ordeno, ponto. Não. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. O que Deus está comunicando por meio de Moisés aqui? Ele está comunicando que antes da obediência exterior, deve haver o quê? Uma recepção interior. Porque, queridos, se a nossa obediência externa não tiver como fonte algo que Deus fez aqui dentro, sabe o que é isso? Sabe o que é essa obediência? Nada mais, nada menos do que farisaísmo, nada mais, nada menos do que moralismo. E farisaísmo e moralismo pode, para alguns, parecer com a vida do Evangelho, mas não passa de uma imitação barata, porque a vida do Evangelho começa não pelas coisas externas, mas pelo interior, porque é lá que Deus promove uma transformação que transborda de dentro para fora. Se essas palavras não estiverem no coração, o que se verá do lado de fora não é a obediência fruto do Evangelho, mas é uma obediência que busca nada mais, nada menos do que a glória pessoal. Com isso, nós podemos definir amar a Deus. Não amor, porque é uma definição difícil, mas nós podemos, com base nisso que foi dito, definir o que é amar. E amar, queridos, é obediência motivada por comoção. As palavras estão onde? No coração. Então é uma obediência fruto de comoção, fruto de deleite. Um deleite que é provocado pelo conhecimento de Deus em todas as suas palavras. Queridos, não dá para conhecer Deus sem Bíblia. Sem Bíblia, o que as pessoas podem afirmar sobre Deus? Elas podem afirmar opiniões. Elas podem dizer que Deus ama. Queridos, tem uma passeata que ocorre todos os anos aqui em São Paulo, a propósito, não só aqui em São Paulo, mas no mundo inteiro, nas principais cidades do mundo inteiro. E você pode ter certeza, você vai encontrar nessas passeatas coloridas um cartaz dizendo: Deus é amor. Você sabia disso? Você vai encontrar. Mas, queridos, da onde vem essa declaração? Qual é a perspectiva que está por trás dessa frase? Você pode ter certeza, a perspectiva que gerou aquela frase não está aqui. Sabe por quê? Porque no fundo, o que aquela frase significa, sabe o que é?
O amor é Deus. Não Deus é amor. Percebe a diferença? O amor é Deus. Portanto, se você ama, vale tudo. Agora, se Deus é amor, queridos, a vida passa a ser dirigida não pelo amor, mas por aquele que é. Por aquele que é. Voltamos para o deck do Parque da Cidade. Só que agora tem uma diferença. Antes, a pessoa contemplou, se deleitou. Sabe o que é muito comum, queridos? Quando as pessoas estão lá, e às vezes fica lotado, às vezes você tem uma certa dificuldade de encontrar um lugar para ter uma boa visualização daquele belíssimo pôr do sol. Mas sabe o que não é incomum acontecer depois daquele período inicial de deleite com a visão? Sabe o que acontece? As pessoas começam a aplaudir, gente. As pessoas começam a aplaudir o sol. Ou às vezes as pessoas começam a aplaudir a visão. Mas o que nós podemos afirmar? Embora não saibamos exatamente o que elas estão aplaudindo, o que sabemos é que o aplauso é um efeito que a visão provocou. O aplauso é um efeito de um fenômeno. A imagem que vocês estão vendo, não sei se dá para identificar com clareza, nesse momento a pessoa está de costas para o sol. Mas ela virou. E perceba que ela estava olhando o pôr do sol e virou assim. Como que comunicando para a plateia que estava atrás dele. É demais. É demais. Então, queridos, o deleite se transformou, sabe em quê? Testemunho. Se transformou em testemunho. E é exatamente isso que nós vemos na sequência. Em outras palavras, o amor na prática. Olha só o que diz o texto. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Sabe o que é isso aqui, queridos? Sabe o que é isso? É amor na prática. Como eu posso amar a Deus? Fazendo coraçãozinho para Ele, mandando beijinho para Ele, do tipo beijo me liga? Não, não. O texto indica uma forma prática de amar a Deus. E é muito interessante porque a orientação que temos no texto aqui, ela tem relação com a família, tem relação com o indivíduo, e tem relação com a sociedade. Onde está o evangelismo no Antigo Testamento? Adivinha? Queridos, o texto diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Sobre elas o quê? Sobre as leis do Senhor. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha só, queridos. Certa ocasião, eu acho que eu estava numa das aulas do meu queridíssimo professor Marcos Mendes Granconato, e alguém, em algum momento, fez uma pergunta. Professor, quando é que eu devo começar a discipular o meu filho? Ele se virou e perguntou assim: ele já nasceu? Já.
Você já começou? Não, você já está atrasado. Já está atrasado. Estreou, começa o discipulado. Começa o discipulado. O texto diz: ensine-as com persistência. Queridos, você sabe o que significa persistência, não sabe? Persistência dá trabalho, gente. A Bíblia nunca nega a realidade. Dá trabalho. E é porque dá trabalho que nós precisamos persistir. Por quê? Porque a família vai resistir. Os filhos vão resistir. Você sabe disso. Sabe por que você sabe bem disso? Porque você também resiste. Porque você é pecador. Você sabe o que é resistir a Deus. Então, a mesma coisa que você faz com Deus, os seus filhos fazem com vocês. A mesma coisa. A mesma coisa que as ovelhas fazem com o pastor, o pastor faz com Deus. É necessário persistência, queridos. Porque se a gente recua, você pode ter certeza, não vão faltar substitutos. E o que não falta na nossa sociedade é substituto para comunicar para os nossos filhos um evangelho do diabo. Facilite e o diabo entra na tua casa. Facilite, ele vai entrar na tua casa. Sabe qual é a principal agência do diabo? Sabe qual é a principal agência do diabo hoje? Essa não é a principal. É aquela agência onde os nossos filhos passam a maior parte do dia. A escola. A escola. Facilite e seu filho e sua filha serão cooptados. Serão cooptados. Se entrar na universidade, meu Deus do céu. Eu não estou dizendo que você não pode, que seu filho não pode fazer universidade. Não estou dizendo isso. Mas antes, queridos, eu vou usar aquela expressão, na minha época, entrar na faculdade era sinal de orgulho, de grande alegria para os pais. Hoje, quando o filho ou a filha passam no vestibular, queridos, a preocupação é elevada à enésima potência. Por quê? Porque a gente sabe o que vai acontecer lá. A gente sabe. Dizer o contrário é negar a realidade, tá bom, gente? E nós não negamos a realidade. Ensine com persistência. Converse. Às vezes as pessoas falam assim, pensam assim, vou fazer o culto doméstico. Aí o que faz? Pega o violão, canta 10 músicas, aí vai lá, abre a Bíblia e prega por mais ou menos 1 hora e meia, né? Gente, isso não é culto doméstico, isso não é. Um culto doméstico pode acontecer em 5 minutos. 5 minutos. Você não precisa cantar. Você pode cantar? Pode. Mas você precisa cantar? Não. Não precisa. Não precisa. O que o texto diz aqui? Converse. A sua casa pode estar permeada, encharcada da palavra de Deus, por meio de conversas que façam referência a Deus, a sua palavra. E veja o que diz o texto. Andando, sentado, em pé, quando levanta, quando deita. O que é isso? O texto está dizendo que esta deve ser a rotina que deve marcar a nossa vida. Não é um cultinho doméstico, é uma vida de testemunho em casa. Por isso, o que o texto está comunicando para nós aqui é Deus na família. É Deus para a família. Mas não Deus apenas para a família. É Deus para o indivíduo. Olha só o que diz o texto. O texto diz assim: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as
na testa. Você já ouviu falar do filactério? Já ouviu falar? Sabe o que é um filactério? Filactério é uma caixinha que normalmente os judeus ortodoxos usam no meio da testa. Ela fica pendurada ali. Em muitas dessas caixinhas, tem lá uns papeizinhos com os mandamentos de Deus. Em muitas dessas caixinhas, sabe o que está lá? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é Deus único. Claro, a expectativa de Moisés não era que as pessoas tomassem essa orientação literalmente ao ponto de se colocar uma caixinha aqui na testa, certo? Qual a ideia? Nós devemos estar a todo momento comunicando para nós mesmos o Evangelho, a palavra do Senhor. Sabe o mezuzá? Sabe aquela fita de couro que eles amarram no braço? Eles olham para o braço, sabe o que eles lembram? Da palavra do Senhor. A ideia aqui é Deus para mim, Deus para a minha família, Deus para mim e Deus para a sociedade. O texto diz, concluindo, escrevas nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Isso pressupõe uma parte da casa que é visível por aqueles que estão fora dela. É um testemunho para fora. Deus para a família, Deus para mim, Deus para a sociedade. Isso lembra alguma coisa, não lembra? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ordenei, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Testemunho para fora. Tem testemunho dentro, mas não é só dentro, é para fora. O que é isso, queridos? Sabe o que é isso? Sabe o que é aquilo? Amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todas as nossas forças. Mas tudo isso é resultado de um deleite. De um deleite de saber quem o Senhor é, sabendo quem Ele é, porque nós estamos pactualmente ligados a Ele. Amar a Deus com toda a sua profundidade é o efeito do deleite pactual em sua singularidade. O que isso tem a ver com a igreja de Jesus? Você sabia que nós temos o nosso Shema? O Shema cristão? Claro, queridos, o Shema de Israel é um Shema para nós. É um Shema para nós. Mas perceba que há um texto no Novo Testamento muito semelhante ao Shema, que é Colossenses capítulo 3. Coloquei aí na tela um do lado do outro. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Perceba que o versículo 4, ele faz uma indicação de que nós estamos pactualmente relacionados com Deus. O que diz Colossenses capítulo 3, versículo 1? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, queridos, para que nós tenhamos vivido essa experiência de ressuscitar com Cristo, era necessário que nós, pelo sacrifício dele, nos tornássemos pactualmente ligados a Jesus. Se eu digo, eu ressuscitei com Cristo, eu estou comunicando, eu estou ligado com Cristo por meio de pacto. Por meio de pacto. Não é à toa que a sequência do texto ordena que nós não nos concentremos nas coisas daqui, mas voltemos os nossos olhos para as coisas que estão no alto.
Porque o nosso pacto é com o eterno, com aquele que está nos céus. Nós estamos ligados, queridos, pactualmente com Deus. Só que não por meio do antigo pacto, nós estamos ligados com Deus por meio do novo pacto, aquilo que Cristo chama de nova aliança. E, queridos, a nova aliança nos dá uma clareza a respeito de quem Deus é. Por quê? Porque nós, por causa do Evangelho, nós vemos a beleza, a glória de Deus na face de Cristo. Isso tem efeito. Qual é o efeito? A gente vai lá para o versículo 16 e 17, o texto diz assim: ensinem e aconselhem, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O que é isso? O que é isso? Que todas estas palavras que hoje te ordenam estejam onde? Em seu coração. Essa aqui é a versão neotestamentária do Shema. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. E aí o versículo 17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que é isso? Shema, igreja, é a convocação do Senhor para aqueles que, uma vez pactuados com um Deus único e singular, que se expressou na pessoa do seu Filho, nós agora reagimos, sofremos um efeito da realidade de quem Deus é e o amamos, comunicando, primeiro, tendo a sua palavra habitando no nosso coração e comunicando essa palavra como uma realidade, como uma prática palpável do Evangelho que fez efeito em nós. Igreja Batista Verdade da Cruz, nosso primeiro A é o A de amar a Deus sobre todas as coisas. A de amando a Deus. Como podemos amar a Deus? Queridos, eu vou dar 4 orientações, elas não são as únicas, mas são boas orientações para que amemos a Ele. A primeira orientação: peça encantamento a Deus. Peça encantamento. Peça deslumbre. Peça deslumbre. Porque esse pedido, queridos, é pertinente. Lembram? Amar a Deus em toda a sua profundidade é efeito do deleite pactual em sua singularidade. O elemento deleite é importantíssimo. E não há deleite sem encantamento. Então peçamos a Deus, Deus nos encante. Deus produz em nós deslumbramento com o Senhor e sua obra. Sabe por quê, queridos, nós precisamos pedir isso constantemente? Porque nós nos acostumamos com o sagrado. O sagrado passa a ser banal para a gente, passa a ser coisa corriqueira, passa a ser coisa rotineira do dia a dia. E nós, diante do sagrado, passamos não mais a nos deslumbrar, mas a bocejar. Peçamos a Deus, Deus nos deslumbre, Deus nos encante. Medite na sua palavra para ter deleite. Porque tem muita gente que usa esse livro, sabe para quê? Sabe para quê? Para acumular informação. Queridos, acúmulo de informação não é sabedoria. Não é sabedoria. Você dizer, esse carro tem a potência tal, é diferente de dizer, você não pode fazer uma curva a 150 km por hora.
Um é informação acumulada, o outro é o quê? Sabedoria aplicada. Então, queridos, medite nas Escrituras, para ter deleite nele, porque por meio das Escrituras que ele se revela. Eu acho muito engraçado, queridos, e eu estou sendo aqui irônico, eu acho muito engraçado, muito crente querendo ler a obra tal, querendo ler a outra obra tal. Às vezes os livros são verdadeiros tijolos. Eu quero ler as Institutas de Calvino, mas não se deleita em Deus por meio da sua palavra. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar vazio, vai continuar bocejando diante do sagrado. Terceiro lugar, encante a sua casa e persista. Em quarto lugar, encante a sociedade e não desista. Isso é amor a Deus. Isso é amor a Deus. Os prazeres de apreciação fazem-nos sentir que algo não apenas satisfez esses sentidos, mas reivindicou nossa apreciação por direito. Se nós temos uma visão clara de Deus por meio do Evangelho, se Deus, pela fé, colocou diante dos nossos olhos as lentes dele, nós vamos vê-lo como ele realmente é e perceberemos que não é uma opção, mas que Deus tem direito de ser a fonte do nosso deleite. Por quê? Porque ele é Deus único, singular, incomparável. Amar a Deus em toda a sua profundidade é o efeito do deleite pactual em sua singularidade. Vamos orar.